Seja bem-vindo ao Sobre Bíblias. Essa é a primeira semana do nosso devocional guiado. Nós lemos na primeira semana 4 capítulos de Gênesis e alguns textos a mais que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aprendemos sobre a criação do mundo, a interação entre Deus e a humanidade e o resultado da queda. Além de ver textos que falam sobre como Deus sustenta a história e a sua criação. E onde é que tudo isso vai acabar, né? Eu quis trazer esses textos para vocês, trouxe na semana passada, porque eles dão um panorama geral sobre a nossa história. Como é que é a história do povo de Deus, como é que ela começa e termina. Graças a Deus, nós temos uma quantidade muito grande de informações sobre o início, o meio e o fim. A Bíblia não nos deixou sem informações relevantes. Eu trouxe isso tudo na primeira semana. Então quem fez ali a primeira semana comigo, né, quem leu os textos que eu falei no vídeo anterior, já viu um panorama geral. Começou assim, o meio é assim e vai terminar assim. Isso é bem interessante. E como eu falei para vocês no primeiro vídeo, eu tô fazendo o meu devocional lendo na ACF, tá? Eu quero até mostrar uma folha aqui para vocês verem como é que ficou. Tá assim, ó. Não sei se a claridade vai deixar, mas tá assim a minha biblinha, ó. Toda rabiscada. Eu tenho um caderno de notas também, que eu fiz bastante nota. Eu tive que parar de fazer nota, porque senão ia dar muita coisa. Eu tô usando aqui como Bíblia de estudo padrão a King James, porque é a que vocês preferem. Vocês gostam muito da King James aqui no canal. Então, quando eu preciso de um comentário, eu venho aqui e analiso ele. Mas, para o vídeo de hoje, eu usei bastante a Bíblia LTT. Pelo menos em duas situações, a Bíblia LTT vai trazer uma informação muito relevante para a gente, tá? Que é essa aqui, ó, a Bíblia de Estudo Literal do Texto Tradicional. E eu vou tentar trazer as duas situações para vocês, né? O nosso conteúdo é muito grande hoje, mas a segunda situação ela é muito relevante e importante para a maioria de vocês, tá bom? Então vamos lá dar uma olhada aqui no nosso devocional. Eu coloquei aqui na tela. Como eu disse no primeiro vídeo, esse arquivo ele é disponibilizado para os membros do canal. Ele vai toda semana lá para o grupo do WhatsApp de membros, né? Então, se você quer o arquivo que eu vou mostrar para vocês agora, seja membro do canal. Você vai colaborar com o canal e eu vou colaborar com vocês também. Também vou dar o arquivo para vocês usarem em casa ou na semana de vocês aí também, tá? Vamos repetir então nossos textos. Gênesis 1, 4 a 26, né? Salmo 104, Daniel capítulo 2, Colossenses 1, do 15 ao 20, falando de Jesus, né? Apocalipse 16, 21 e 22. Como eu disse, início, meio e fim. Em uma semana só vocês viram isso, né? A nossa história, essa é a sua história também, tá? Nós iniciamos a leitura de Gênesis exatamente, focando na criação e na soberania de Deus como criador de todas as coisas e a tragédia que o pecado trouxe para toda a criação. É isso basicamente que vocês leram em Gênesis, né? Cada texto trouxe um aspecto importante e relevante sobre como Deus criou todas as coisas e mantém a criação e a história do mundo, tá? Preste atenção que há uma coisa que é muito ignorada quando as pessoas estudam a Bíblia. Deus mantém a criação, no sentido de manter tudo que vocês enxergam no mundo, né? O planeta, as estrelas, o espaço, e também a história, que são os eventos do mundo. Deus, ele sustenta todas as coisas. Eu poderia ter colocado aqui Hebreus também, mas eu não coloquei Hebreus, tá? Em Hebreus capítulo 1 fala que Jesus é esse que sustenta, e ali em muitas traduções vem a palavra mundos, né? E a palavra mundos ali, ela poderia ser mais bem traduzida como eventos ou continuação de tempos, sabe? Continuidade de tempos ou história. Então olha só que interessante. E esses textos mostraram isso. Agora, eu consigo, esse é o contexto do texto, né? Eu consigo imaginar Moisés, ele fazendo igual Jesus fez. Como é que vocês imaginam o Sermão do Monte? Lembra do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5? Jesus, ele senta, as pessoas param para ouvir ele e ele começa a conversar com as pessoas. É assim que Moisés está ensinando também. Eu consigo imaginar Moisés muito parecido com Jesus nesse aspecto, sabe? Moisés parou no deserto, talvez tivesse ali algumas árvores, alguma coisa para
para dar sombra para ele, porque o deserto nem sempre é só areia, tá? Talvez tivesse, sim, na subida do monte, né? Algum lugar assim, ou ele tenha parado à noite, né? Do lado de uma fogueira, ele chamou o povo, ó, vem cá que a gente vai conversar. Yahvé me mostrou, ele me ensinou essas coisas, eu vou repassar para vocês. É basicamente isso que está acontecendo em Gênesis, sabe? Moisés sentado em algum lugar, conversando, e ele começa a falar sobre isso. No princípio, no início de todas as coisas, criou Deus os céus e a terra. Né? A primeira coisa que ele faz é ensinar sobre como Deus criou todas as coisas. E era importante ele fazer isso porque, e esse é um dos temas aqui do vídeo de hoje, isso é importante porque aquele povo que estava saindo do Egito, ele viveu numa cultura pagã durante anos. Né? Estando nessa cultura, é normal que eles sejam influenciados pela cultura do Egito. E óbvio, Deus ele não quer o povo mantendo a cultura do Egito. Por isso ele vai moldar a mente dessas pessoas. É por isso que Paulo fala sobre transformação da nossa mente, entende? E era isso que estava acontecendo. Moisés estava sendo usado por Deus para moldar a mente daquelas pessoas, algo que tem que acontecer com a gente também. Nós viemos do mundo, Deus nos salva e pela leitura e reflexão da palavra de Deus, que é o que vocês fizeram durante essa semana, né? Pela oração, fazer notas e tudo mais, por esse exercício da nossa fé, Deus ele molda os nossos corações. Então foi isso que Moisés falou. E ele foi falar sobre a criação de todas as coisas. E por que era necessário Moisés falar sobre a criação de todas as coisas? O Egito era repleto de deuses, né? E aquela época era repleta de deuses falsos, né? E às vezes cada deus representava uma coisa, um deus sol, deus lua, a terra era uma deusa para muitas culturas, a terra é uma deusa. Até na América Latina, alguns lugares acreditam na deusa Gaia, a Gaia como a mãe natureza. Então, veja só, é uma cultura totalmente diferente do que Yahvé ensina, né? Então por isso foi necessário parar um pouco. Foi isso que ele fez, ele parou, chamou talvez os líderes, né, ali, as pessoas que gerenciavam outras pessoas, ou os pais, né, e começou a ensinar. Olha só, no início, não era Gaia que existia, né? Não era Deus Sol não, nada disso. No princípio de todas as coisas, foi Deus quem criou tudo. Não existia nada, não existia criação, Deus criou todas as coisas, né? E aí ele vai começar a falar sobre os elementos que eram venerados. Ele fala, não, esses elementos não são deuses, Deus criou esse elemento, é uma parte da criação. E aí no capítulo 1 e 2 a gente tem ali uma sequência de dados a respeito da criação, que são literais, tá? O texto de Gênesis tem simbolismo e tem literalidade, então você consegue separar as duas coisas. O capítulo 1 é literal, ele não é simbólico, como outras partes de Gênesis vão ser, né? No princípio ali ele vai falar que Deus criou primeiro o espaço que abriga todas as coisas, e ele criou os planetas, inclusive a Terra. No primeiro versículo, primeiro e segundo versículo é sobre o planeta Terra. Assim que ele cria a Terra e o espaço, ele cria a luz, né? A luz como uma vibração. Você já parou para perceber o que é a luz? Quando eu descobri o que é a luz, eu fiquei impressionado. Porque a gente nunca para pra pensar, né? Tem uma lâmpada aqui na minha frente, tem o sol, tem a luz lá fora. Mas o que é a luz? O que é a luz? Aí algumas pessoas vão falar assim, a luz é o contrário das trevas. Isso é óbvio, eu quero saber o que é a luz, né? Eu fui pesquisar e descobri que a luz é uma vibração eletromagnética. Deus criou a vibração eletromagnética, a luz. E quando ele cria a luz, ele cria o tempo. É por isso que Deus não está preso no tempo. Ele criou o tempo. A noção de tarde e dia é o tempo, né? E depois que ele cria o tempo, ele faz a separação entre as águas, porque a terra estava inundada, e ele faz a separação entre as águas, o céu, as nuvens, as águas do céu, né? O mar e o rio e a terra, ele fez isso logo em seguida. Feito isso, ele cria as plantas, né? E toda a vegetação que tem na terra. Só depois que ele cria isso tudo, ele faz ali os astros que emitem ou refletem a luz. Olha só que interessante. Cara, a questão da luz, ela é muito impressionante pra mim. Não sei pra você, mas isso me chamou muita atenção no início, sabe? Porque se você parar pra pensar,
a lâmpada não é a luz. O sol não é a luz, sabe? O sol é aquilo que emite luz. Agora, o que é a luz? Então, Deus criou em seguida aqueles elementos, não, né? As estrelas que gerariam luz e a lua que refletiria a luz. A lua, ela tem esse papel também, né? Lá em Gênesis 1, ela tem esse papel fundamental de fazer a separação entre dia e noite, né? Um astro governa a parte do dia e o outro astro governa a parte da noite, refletindo o primeiro, né? E havia muitas histórias, e ainda há muitas histórias a respeito do sol e da lua, sabe? Muitas religiões pegavam esses dois elementos e falavam assim, não, há uma história de como o sol surgiu, né? E como a lua surgiu, na verdade eles eram amantes e aí se separaram. Essas histórias eram a teologia do mundo na época. E Moisés vem e fala assim, vocês sabem o que aconteceu com o sol e a lua? Deus criou os dois. E para que ele criou os dois? Eles não são deuses. Não, vocês não devem adorar o sol. Não, ele só reflete a luz, ele só emite luz para a gente saber que ele governa o dia. E quando o sol está ali, você sabe, é dia. E à noite, a lua reflete a luz do sol. Então veja bem, ele está dando um significado novo para aquela cultura pagã que saiu do Egito. Ele estava refazendo a religião daqueles religiosos, né? Do povo de Deus. Então a criação, diferente do que muita gente pensava, e até hoje há pessoas que acreditam assim, diferente de tudo isso, a criação não surge da interação de deuses, como os gnósticos desenvolveram lá no século II, não. Ela surge da palavra de Deus. Deus disse haja luz. Ele nem encostou sua mão, ele disse e as coisas acontecem. Ele não precisou da ajuda de ninguém, nem de outros deuses, como em outras culturas, e nem de homens para fazer isso. Deus faz todas as coisas, né? E Deus também não precisou da nossa opinião para fazer todas as coisas. O livro de o livro de Jó é bem interessante, né? Ele lembra muito isso. Olha, Jó, quem foi que te perguntou como é que eu tenho que fazer? Aliás, você é capaz de fazer o que eu fiz? Você sabe como fazer o que eu fiz, né? É Deus falando com Jó, né? Dando uma lapada em Jó. Uma lapada que às vezes a gente merece receber, né? E por que não, né? Não receber uma lapada dessa que vai fazer a gente pegar o caminho certo. Não, agora entendi. Então é assim que eu tenho que fazer. E hoje, né? E hoje, o que acontece com isso? Diferente do que tentam fazer a gente crer, agora falando da pós-modernidade, a Bíblia não ensina processos milenares ou evolução, sabe? Deus ele não esperou anos para as coisas acontecerem. Ele fez as coisas acontecerem. Então, na Bíblia não existe a teoria eu ia falar teoria da relatividade, não. Não existe a teoria do Big Bang, muito menos a teoria da evolução. Não que não poderia acontecer, mas que não precisou acontecer. Entende? Essa é a questão. Deus foi criando uma coisa após a outra, em sequência mesmo, sem a necessidade que houvesse um tempo entre as duas coisas. Moisés ele já tem a noção de tempo para escrever Gênesis, ele escreve isso no decorrer do livro todo, então ele faz separação entre 100, 200, 300 anos. Se ali houvesse isso, ele colocaria também, mas ele falou que foi de um dia para o outro. E é isso que ele está querendo comunicar. Não é um símbolo de milênios, não é um símbolo de gerações e eras, é um dia após o outro, né? Com base em todo o capítulo de Gênesis 1 e até o capítulo 6, pelo menos, vocês já vão perceber que há essa noção clara de tempo, sabe? Se ele quisesse colocar algum símbolo, ele teria colocado. Mas diferente do que a gente é levado a acreditar, infelizmente nas escolas, né, as crianças são obrigadas a adotar esse pensamento. É por isso que é importante a gente ficar avaliando o que eles estão aprendendo e corrigindo em casa, né? Diferente de tudo que eles ensinam, Deus criou todas as coisas um dia após o outro. E depois disso, ele coloca o ser humano no jardim, ele cria um jardim, né? A árvore da vida está no jardim. Eu imagino que o jardim seja uma grande floresta, né? Toda bonita. Inclusive tem lugares na Terra que me lembram muito jardim. Tem lugares na Terra. A perfeição de Deus estava no jardim.
Tudo que havia de mais bonito criado na terra estava naquele jardim, incluindo a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, as quais o homem não poderia tocar, né? E aí, infelizmente, a gente vê a humanidade tendo tudo isso em seu poder. A gente vê essa humanidade desobedecendo a Deus, procurando aquilo que ele não pode fazer. Essa é uma primeira indicação de como o pecado agiria na nossa história. Moisés está contando isso, né? Olha, aquelas pessoas, aquele casal tinha tudo. Eles podiam ir para todos os lugares, eles tinham todos os animais. Você gosta de onça, eles poderiam ter uma onça de estimação. Você gosta de leão, eles poderiam cavalgar no leão. Mas eles desejaram aquilo que Deus disse: não façam. Não façam isso. Induzidos por Satanás, obviamente, né? Mas fez parte do desejo deles, né? Antes de continuar, eu quero mostrar para vocês uma coisa legal. Eu tenho aqui na mão o livro Texto e Contexto, que é o livro que eu escrevi sobre leitura e interpretação da Bíblia. Tá? Um livro bacana, tá? Ele é fino, mas ele é muito prático. E esse livro, ele também está no Hotmart, tá? Não um livro, mas eu converso com vocês sobre o conteúdo do livro. Tem 2 cursos no Hotmart. Eu não estou podendo ler agora. Você pode assistir os vídeos que geraram um livro, tá? Que é o Leitura Imersiva 1 e o Leitura Imersiva 2, tá? Estão todos disponíveis. O link para eles está aqui na descrição. Daí qual que eu faço primeiro? O 1 e o 2. Do jeito que eu falei aqui. Leitura Imersiva 1 e Leitura Imersiva 2. Você vai ter conclusões, ou você vai ser capaz de gerar conclusões como eu fiz agora. Pessoal, 14 minutos, 16 minutos, estamos no primeiro capítulo de Gênesis, primeiro e segundo capítulo. Isso é leitura, sabe? Isso é leitura. Esse monte de reflexão surge da leitura correta. Leitura imersiva, vocês vão poder fazer isso. Agora, de tudo que nós lemos nessa semana, falamos sobre a criação do homem, o pecado, como Satanás enganou toda a humanidade, o primeiro filho de Adão e Eva, o segundo filho de Adão e Eva, a promessa de Jesus. De tudo isso, o que eu mais gostei, que dessa vez que me chamou a atenção, né? Porque assim, toda vez que a gente for ler, vai ter um texto que chama atenção. Não tem jeito. A Bíblia tem esse poder, né? Aliás, é o poder de Deus, né? De tudo que me chamou atenção, 2 coisas foram importantes para mim. Eu coloquei aqui embaixo 2 aspectos, né, que eu vou falar daqui a pouco. Mas o primeiro aspecto que eu não coloquei, eu vou botar só nesse vídeo, é o fato de Abel ter agradado a Deus. Presta atenção que isso aqui há uma grande mensagem na vida de Abel. Abel, ele significa sopro. O termo Abel significa sopro. E tipo assim, é um termo que é meio vazio, vago, sabe? É como se ele não tivesse muito significado. E Abel é um cara que não tinha muito significado. Já Caim, ele tinha um significado todo especial. Caim foi o primeiro filho, né? E por que era especial? Porque havia a promessa de que o filho de Eva derrotaria a serpente. Então, quando ele nasce, né, eu imagino a expectativa de Adão e Eva, né? Poxa, agora finalmente parece que vamos voltar para o Éden, né? Não, a história não seria assim, Deus não quis fazer isso tão rápido assim, mas o fato é que aquele homem que talvez pudesse ser até mimado, talvez se sentisse superior, ele não agradou a Deus. Enquanto o cara que tinha um nome vago, quem é você? Essa é a grande pergunta. Quem é você? Como eu, por exemplo, não sou ninguém, vocês às vezes se sentem ninguém. Aquele cara que não era ninguém foi justamente o cara que agradou a Deus. Então fica aí a grande ideia, né, que o texto nos passa. O que é importante? Agradar as pessoas ou agradar a Deus? Será que eu preciso agradar as pessoas e a Deus ou preciso agradar a Deus? Como Abel fez. Então Abel é esse grande exemplo de que vale a pena sim agradar primeiramente a Deus, né? E o que acontecer depois faz parte da vontade de Deus. E ele morreu lá no início, né? Capítulo 4, e até hoje é um exemplo de vida. Às vezes você se sente desprezado, você se sente abandonado, você se sente ninguém. Cara, já parou para pensar que talvez você esteja agradando a Deus do jeito certo?
e o fato das pessoas não gostarem de você é justamente para você estar agradando a Deus do jeito certo. Então a gente precisa pensar nessas coisas, sabe? E não desejar ser o Caim. O Caim talvez era o cara que todo mundo esperava dele alguma coisa, e no final Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Isso foi um choque muito grande para Caim, sabe? Ele ficou extremamente ofendido. Por que ele ficou extremamente ofendido? Porque talvez no coração dele ele devesse ser reverenciado por Deus. Talvez no coração de Caim é Deus que tinha que agradecer ele, mas Deus fez exatamente o contrário. Eu gostei do que Abel fez, eu não gostei do que Caim fez. E isso gerou ali o primeiro assassinato da história da humanidade. Essa é a primeira reflexão que eu quero passar para vocês, que está explícita no nosso texto. Agora, de tudo que a gente estudou, tem dois aspectos importantes a respeito do texto que eu quero colocar para vocês, e é onde a gente vai desenvolver o nosso devocional. Não, a gente vai fazer o devocional ainda, tudo isso é devocional. Já está gostando do vídeo? Curte o vídeo aí, se inscreve no canal, não esquece, manda para mais pessoas, tá? E Devaí, eu gostei muito do seu arquivo. Seja membro, que eu vou mandar para os membros lá no WhatsApp. Os membros já receberam até. Se você é membro do canal e não está no grupo do WhatsApp, fala comigo, tá? Fala comigo para você entrar lá no grupo. Só vai ser postado no grupo do WhatsApp, tá bom? Dois aspectos principais de toda a narrativa de Moisés. Eu vou tomar uma água antes, enquanto você curte o vídeo. O primeiro aspecto é o aspecto apologético da mensagem de Moisés. Deus é real. Os deuses do Egito não são reais. Vocês vão perceber lá em Êxodo, e nós vamos falar sobre isso, né? Que os deuses do Egito não existiam tanto fisicamente como espiritualmente. Porque eles não puderam intervir naquilo que Yahvé estava fazendo, né, com o povo lá no Egito. E eles ficaram abalados por causa disso. E eles não salvaram o povo dele na travessia do Mar Vermelho. Os deuses do Egito e os deuses do mundo não fazem nada com as pessoas. Eles não servem para nada. Há um vídeo, agora você vai ter que assistir esse filme de novo, que é o último filme do Thor. Muita gente criticou o Thor, né? Sangue e Trovão, Amor e Trovão, sei lá como é que é o nome. Mas eu achei o início do filme... O filme todo de Thor é muito interessante sobre isso. Vocês veem que há ali um inimigo que, na verdade, ele é um cara decepcionado com o seu próprio Deus. Por que ele é decepcionado com o seu próprio Deus? Porque o Deus que ele adorava até encontrou com ele, só que ele não estava nem aí para ele, entende? Então é daí que surge aquele inimigo. Aquele inimigo, ele talvez fosse até inocente, tá? Ele estava sendo enganado. E aí ele mata aquele Deus, né? E ele percebe que ele não vai adiantar nada, e que não apenas aquele, mas que nenhum dos deuses adiantavam nada, e ele se torna o matador de deuses, né? Só que tem um Deus no filme que ele não mata. Aliás, aquele Deus no filme é o único que consegue realizar o que ele precisava. E esse é Yahvé no filme. Agora veja como é que o filme de Thor muda na nossa percepção. O ser humano, quando depende de deuses falsos, ele se decepciona. Isso acontece até com Yahvé, quando nós criamos um ídolo dentro do nosso coração e usamos o nome Yahvé. Às vezes o Deus que você adora não é o Deus da Bíblia, e a gente vai falar sobre isso daqui para frente também. Então, o primeiro aspecto do texto é apologético. Moisés está falando, olha, vocês ouviram de deuses que simplesmente não existem. No princípio, Deus criou todas as coisas. O céu foi criado, as estrelas foram criadas, o tempo, o Cronos, né, foi criado, tudo foi criado. Alguns adoram a figura de um gavião. Esse ser foi criado por Deus, ele não é um Deus. Então, esse aspecto apologético do ensino de Moisés, ele é importante. Eu acredito até que na nossa geração ele seja até primordial para o ensino bíblico, para você, olha, como é que Deus está ensinando? Eu ouvi diferente, mas como é que a Bíblia está ensinando? Isso é importante, tá? Essa influência pagã dentro do povo de Deus se encerraria ali, naquela noite, ou naquele dia, quando Moisés estava ensinando para eles, né? Até coloquei aqui alguns deuses, ó. Moisés está desde o início alertando o povo de Deus para a verdade, enquanto destrona deuses como Ra, que
que era o deus Sol, considerado o deus supremo em muitos períodos da história egípcia. Ele era frequentemente associado ao deus Sol, né? E também Osíris, né? Um deus da vida após a morte. Moisés estava mostrando tudo isso. Deus é o Deus que criou o Sol. E ele também é o Deus da vida após a morte. Aliás, vocês querem ouvir uma história de vida após a morte? Eu vou contar para vocês. Ele começa a contar a história do primeiro assassinato. E depois ele vai contar a história do dilúvio, que vamos falar na próxima semana, né? E vocês vão ler nessa semana aí. Então, isso é muito importante, sabe? O aspecto apologético de Gênesis é muito importante. Para a nossa atualidade, as aplicações não são tão diferentes, né? A ciência fala que tudo surgiu do nada, por uma interação química, sei lá, física, não sei como é que eles falam. E a Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. A ciência vai falar, o homem é uma evolução de seu ancestral não sei o quê. A Bíblia fala, Deus criou o homem. Ele formou o homem do pó da terra, ele não evoluiu de nada. Formou o homem do pó da terra. Soprou em suas narinas o fôlego de vida. Isso não é simbólico, é literal, né? Então isso tudo serve para guiar a nossa compreensão daquilo que acontece e daquilo que existe de acordo com aquilo que é verdade, diferente daquilo que todo mundo acredita. Isso mostra que a verdade ela é extremamente importante para o povo de Deus desde o início. A verdade é importante. Aliás, no livro Diário de Bordo tem um estudo que fala sobre isso, né? O livro Diário de Bordo tá aqui, ó, para quem não conhece, né? É o meu livro. De vez em quando eu vou mostrar os meus livros para vocês, né? No Diário de Bordo tem um estudo chamado Lições aos Novos Peregrinos, tá? E a primeira parte desse capítulo, desse estudo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Lições a Novos Peregrinos. A primeira parte desse estudo fala sobre a verdade, a importância que é a verdade. E isso é visto de cara em Gênesis capítulo 1. Tamanha importância da verdade, né? Vamos voltar aqui rapidinho, né? E esse aspecto apologético, ele, por não existir hoje, acaba acontecendo um monte de coisa errada. Você acredita em coisas que não estão na Bíblia, você não conhece o que está na Bíblia, você vai para igrejas que vivem coisas que a Bíblia nunca mandou viver, que ela nunca ensinou, e pior, às vezes coisas que ela fala que não é correto fazer, às vezes tem dentro da Bíblia. Esse é o primeiro aspecto, né? E aí eu coloquei uma pergunta aqui que você tem que fazer a si mesmo. Como o mundo tenta destronar Deus usando a ciência ou a religião comum da massa, né? Como é que o mundo hoje, moderno, está tentando retirar o direito de Deus daquilo que ele criou e transportar isso para o homem? Então você tem que ter isso em mente para que você não siga para aquele caminho, né? O caminho das pessoas que vão morrer lá na travessia do Mar Vermelho. A gente está nessa história aí, né? Nesse evento que a gente está conversando. E o outro aspecto é o aspecto instrutivo de Moisés, que eu vou desenvolver um pouco mais daqui para frente. Seguindo o ensino sobre a criação, Moisés passa a focar na criação do homem e da mulher e não muito depois a instruir o povo de Deus sobre os enganos religiosos que viriam nesta emocionante jornada à terra prometida. A quem o povo deveria dar ouvidos? A Moisés ou a outros povos, a outras religiões, a outras culturas, né? Por isso é ensinado como é que o homem caiu. Olha só, Deus disse isso para Adão, mas a serpente disse diferente para Eva. A quem vocês têm que dar ouvidos? Esse aspecto instrutivo do povo, olha, vocês não devem dar ouvidos a qualquer pessoa, porque a verdade pertence a Deus. Então vocês têm que saber quem são as pessoas que estão falando sobre Deus para vocês. E lá no meu outro canal, Teologia é Ata, eu falei muito sobre isso no último mês, né? E parece que a gente tem que falar mais ainda. Isso é um tema que tem que ser repetido aqui na internet, na nossa igreja e tudo mais. Então, o ensino de Moisés sobre a queda foi negligenciado lá no deserto, tá, pessoal? Eles não prestaram atenção àquilo. Por isso chegaram aos juízes, chegaram ali à queda e à divisão do reino do povo de Deus, porque eles não deram ouvidos a esta questão a respeito da queda. A ideia da queda ela ficou muito simbólica e as pessoas esqueceram o sentido que aquilo tinha no seu dia a dia. E infelizmente isso acontece ainda hoje, tá? E essa é a minha parte preferida no texto.
né? E aqui tem um texto bem grande, né? Mas a minha parte preferida no texto dessa semana foi a queda. Por que foi a queda? Porque no relato da queda, Moisés dá alguns detalhes sobre a serpente, por exemplo. E isso a gente precisa muito disso. De tudo que a gente leu, eu diria que para hoje esse é o ponto fundamental. A serpente. Preste atenção na serpente. O meu verso preferido, por exemplo, foi o verso do capítulo 3, né? Eu acabei esquecendo de colocar aqui. Eu acho que é o versículo 2, se não me engano. Deixa eu olhar aqui, ó. Esse aqui é o versículo 1 do capítulo 3, né? Eu vou confirmar aqui porque eu sei que é isso aí, o versículo 1. O versículo 1 do capítulo 3 foi o ponto mais importante, na minha opinião, e mais relevante para a gente hoje, tá? O texto na LTT, como eu disse a vocês, eu estou lendo na LTT, então o verso mais importante vai sempre ser trazido na LTT para vocês, tá? O texto na LTT diz o seguinte: ora, o serpente, isso foi o tradutor que colocou mesmo, tá? Vai parecer errado em alguns momentos, mas é porque ele está trazendo mais literal, tá bom? Ora, o serpente era mais sutil que todas as alimárias do campo, as quais o Senhor Deus tinha feito. E ele, o serpente, disse à mulher: tem Deus realmente dito, vós não comereis de toda a árvore do jardim? Veja que na LTT a gente tem uma palavrinha que muda um pouquinho, que é o mais sutil, né? E como é que está na sua tradução? O capítulo 3, versículo 1, qual é a qualidade que entrou na sua tradução? Na minha tradução, que é a tradução ACF, entrou astuta, né? E é um texto que revela muito sobre essa serpente, mas o termo sutil, ele é ainda mais perigoso. O termo sutil revela que ele ainda é mais complicado do que parece. Astuto, com certeza, fala muito bem, né, do que ele era, mas sutil, olha, aquilo que é sutil, aquilo que é delicado. Eu diria que sutil aqui soa como aquilo que você não esperaria que fosse acontecer. Aquela pessoa que você não esperaria algo assim dela, sabe? Ele era tão sutil, né? E aí na LTT a gente tem um comentário muito interessante sobre a queda, né? O autor escreveu o seguinte, ó: Deus não proibiu tocar o fruto, só proibiu comê-lo. Ademais, Deus afirmou com força: certamente morrerás. Isso está na LTT, tá bom? E a Eva diminuiu a força do que Deus disse. Agora preste atenção nesse recado aqui do Hélio. Diminuir a força do que Deus disse sempre leva a, pouco depois, não acreditar e também desafiar o que Deus disse. E foi exatamente o que a Eva fez. Ela não deu atenção ao que Deus falou e isso gerou um resultado. E, cara, é importante a gente ter em mente que tudo que a gente faz gera resultado. Tudo gera resultado. Positivo ou negativo, não sei. O que você está gerando hoje de resultado aí? Você vai saber mais ou menos se é positivo ou negativo. E o fato dela ter negligenciado o que Deus disse gerou resultado. Foi a portinha que a serpente achou para entrar ali na mente da Eva e desfazer o que Deus tinha dito. Cara, isso acontece muito hoje. Isso acontece muito hoje. Preste atenção. A serpente era sutil. Não apenas sutil, né? Mas ela era... Como é que é na minha tradução aqui, que eu até esqueci agora? Sempre que eu tô gravando eu esqueço alguma coisa, né? Ela era astuta. Então, veja bem. A serpente não era o animal que todo mundo desconfiava. É isso que eu quero que vocês entendam. A serpente não era o animal que alguém olhava para ela, olharia para ela e falava assim: caramba, esse bicho só fala mentira. Ela era o ser, o animal mais esperto, mais sutil, aquele de quem você não desconfiaria, né? Agora, o que esse ser fez? Simplesmente destruiu tudo que a gente poderia ter. Tudo isso na mão de um ser. E às vezes a gente julga as pessoas pela aparência. Já parou para pensar? Você às vezes julga a pessoa pelo que ela pela popularidade dela e não ouve o que ela está falando. E é bem interessante isso, porque lá em Apocalipse 13, quando Jesus fala sobre o falso profeta, a besta do Apocalipse, ele fala que aquela besta, ela tem uma aparência de cordeiro, mas a sua mensagem é satânica. Satanás, ele nunca mudou a forma de agir, né? E a gente acaba deixando passar. Então, olha só.
Preste atenção na mensagem final para você começar o ano já do jeito certo. Começar o ano caminhando para a verdade e não o contrário à verdade, como é o caso de muita gente, né? A gente está iniciando uma nova jornada, tanto aqui no canal como no ano, né? Esse é o primeiro devocional de 2024. Assim como o povo no deserto, tenha em mente que nós adoramos o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, e entendemos as limitações da mente humana devido à ação do pecado. Nós somos falíveis, somos corruptos, somos indesejáveis em muitos momentos. Deus é santo, Deus é soberano, Deus é o sustentador, o não sei como é que fala essa palavra. É Deus, né? Alguns homens, algumas pessoas vão vir até vocês, e isso está aumentando cada dia mais, então preste atenção que esta mensagem é fundamental. Alguns homens virão até vocês com ensinamentos estrategicamente planejados. E esses ensinos são planejados para nos tirar dessas verdades fundamentais. Jesus disse que isso aconteceria, Paulo falou que isso aconteceria, João falou em Apocalipse, ele escreveu também. Pedro falou que isso aconteceria, segundo Pedro capítulo 2, ele vai falar a mesma coisa. Então, assim, nós temos vários alertas na Bíblia que dizem o seguinte: cuidado com quem está falando com você sobre Deus, porque ele pode estar querendo te enganar. Não é. Isso não vai acontecer com alguém que é visivelmente falso profeta. Lembra que a serpente era sutil, ela era astuta. Isso significa que Satanás, ele não age sem pensar, ele é muito esperto, tá? Diante dessa realidade, dessa preocupação, eu quero convidar vocês nesta semana, enquanto a gente lê o texto da próxima semana, vocês vão pensando sobre isso aqui. Diante disso tudo, eu quero que você responda para você mesmo a seguinte pergunta: de onde vem tudo o que você acredita hoje sobre Deus? Fala para mim. Onde é que está o seu fundamento de fé e prática? Eu sei que muita gente vai falar assim, da Bíblia. E aí eu vou te fazer outra pergunta. Me mostra na Bíblia. Entendeu? Mas não é para você me responder, é para você se testar, para saber se você está ou não enganando. Pessoal, o engano de Satanás, ele não é descarado, sabe? Não é descarado. Ele é muito poderoso e estrategicamente planejado. É por isso que é preciso voltar em Gênesis e pensar novamente com calma. Caramba, o que eu acredito sobre isso? E o que a Bíblia fala? E aí, óbvio, você tem que decidir pela palavra de Deus. Tá? Não seja tolo, como o primeiro casal foi, né? Decida pela palavra de Deus. E aí eu quero que você pense o seguinte: descobrir um pressuposto ou uma ideia que a Bíblia não sustenta, isso é um desafio que para a maioria das pessoas é muito complicado. Leve isso até Deus, tá? Leve isso até Deus. Cara, abandona a mentira o mais rápido possível. Abandona a mentira. Ah, mas eu gosto tanto dessa mentira. Eu gosto tanto dessa ideia, sabe? De que há um Deus Sol, Deus Lua. Eu acho isso muito legal. Mas isso é mentira. Tá? Abandona. Estou citando só exemplos, tá, pessoal? Existe um monte de mentiras por aí afora. Abandona a mentira e fica com a verdade, tá? Jesus disse que a verdade é que nos libertaria, não a mentira. Então, se você fez isso, cara, vai até Jesus essa semana, peça perdão, porque você está pecando contra ele, vamos falar sobre isso esse ano ainda, e muda. Escolha mudar, escolha a verdade, tá? Essa é a melhor coisa que você pode fazer essa semana. Vários desafios para essa semana, hein? O desafio de hoje é pensar no que a gente acredita e em como estamos vivendo com base naquilo que acreditamos. Presta atenção. O que você acredita direciona a sua vida. Você não parou para pensar nisso ainda? Então pensa, tá? O que você acredita direciona a sua vida. E isso te leva a dois caminhos lógicos e óbvios: céu e inferno. Abandona aquele caminho que leva ao inferno e fique com o caminho que leva a Deus. Há algo que precisa mudar nos seus pensamentos a respeito de Deus? Muda o mais rápido possível. Você consegue encontrar na Bíblia aquilo que você acredita? Se você encontra, ótimo, né? Estou dizendo o caso de você não encontrar. Então mude. Então mude, porque é a melhor coisa que você faz da sua vida, tá bom? Não há nada que muda a pessoa tanto quanto aquilo que ela acredita. Não há nada que muda tanto alguém. Aliás, a conversão é justamente esse trabalho na mente do ser humano, né? Deus nos faz acreditar nele, confessa os nossos pecados a Ele
e viver para Ele, para sempre. Isso não vai terminar na volta de Jesus, é para sempre. Então faça isso essa semana, para você não pegar o caminho da serpente. Não se esqueça, cara. Muita gente esquece isso. Tem muita gente que vive ignorando isso. Quando Jesus voltar, a serpente e todos aqueles que escolheram o caminho da serpente serão lançados no lago de fogo para sempre. Não seja uma dessas pessoas. Amém? E agora o que a gente vai ler na semana que vem? Tem vários textos aqui. Vários textos, isso mesmo. Vai ser uma semana mais longa de leitura, mas vai trazer muita reflexão pra gente. Então, ó, você que não é membro do canal, pode pausar o vídeo agora e pegar aqui o texto da semana que vem, tá? Eu vou ditar para vocês agora. E você que é membro do canal, você vai ter o arquivo para usar o tempo todo lá no grupo do WhatsApp. Então baixa aí e fica com eles para vocês também. Nós vamos ler de Gênesis capítulo 5 até Gênesis capítulo 9, versículo 29, tá bom? Separado em duas partes aqui na nossa leitura, vai ser um vídeo só na semana que vem, separado em duas partes. Primeiro, a introdução, a criação e a bênção ali, né? Da linhagem familiar de Adão, a imagem de Deus de Adão a Noé, então uma descrição ali da família de Adão até Noé. Presta atenção, hein? Adão e Noé. Noé era filho de Adão, tá bom? A conclusão, que é a procriação e a perversão da humanidade no capítulo 6. Depois a gente vai estudar a história de Noé e a sua família, que vai do capítulo 6, versículo 9, até o capítulo 9, versículo 29 de Gênesis. Nós vamos ver ali o mundo corrompido, o que Deus faz com a criação, né, e os filhos de Noé aqui no finalzinho, né, no capítulo 9, 18 a 29. Isso aqui vai trazer uma reflexão muito poderosa para que você comece a entender como é que o ser de Deus trabalha com a humanidade, tá bom? Eu não vou dar spoiler, a mensagem já está aqui na minha mente já, eu tenho que botar no papel, vai ser muito forte, tá bom? Então preste atenção na nossa leitura. Gênesis capítulo 5, 1 até 9, 29. Texto complementar tem? Eu coloquei 2 apenas porque é muito grande que você vai ter que ler e eu não quero que você saia lendo, eu quero que você medite no que está lendo, tá? Êxodo capítulo 32 e Ezequiel capítulo 8 e 9, tá bom? Tudo isso vai ser importante para a compreensão da próxima semana aqui no canal. Eu gostei muito de fazer esse vídeo com vocês, espero continuar aqui gravando esses vídeos semanais. O que você achou? Bota aqui nos comentários, né? Colabore aí nos comentários comigo também. E vamos que vamos, né? Porque agora a gente tem que ler bastante texto. Vou deixar aqui na última tela antes de encerrar. Lembrando vocês que vocês podem curtir, compartilhar o vídeo e ajudar outras pessoas a descobrir sobre Bíblias, né? Então faça isso agora mesmo. Compartilhe lá naquele grupo do WhatsApp, naquele grupo do Telegram. Deixe outras pessoas descobrir esse conteúdo, tá? Ajude elas também. Isso também vai estar ajudando a gente aqui do Sobre Bíblias. Fiquem com Deus. Até a próxima semana e tchau, tchau.